Fala aí galera do Flatout, tudo beleza com vocês? Porsche 911 Carrera S, geração 991.2 ou Mark II, enfim, chame aí da forma que lhe agradar mais. Bom, provavelmente você já sabe, né, a grande novidade dessa evolução da geração 991 é a presença do downsizing, né? Então no caso aqui do Carrera S, sai o motor 3.8 aspirado, entra esse 3.0 biturbo, né? Então agora toda a linha 911, exceto os GT3, pelo menos por enquanto, passa a ser turbinada, no caso biturbo, né? A gente está falando de 420 cavalos esse carro aqui, a 6.500 RPM, e uma coisa que é muito legal, muito interessante, o corte de giro está a 7.500 RPM, 1.000 RPM depois do pico de potência e somente 300 rotações a menos do que o corte de giro do 3.8 aspirado da geração, da evolução anterior do Mark I, que era o aspirado 3.8. Isso é uma coisa muito legal, muito peculiar que a Porsche fez. Eu acredito que seja uma mistura de coisas, tanto para agradar os puristas, né? A questão da experiência sonora, que é muito importante num Porsche. Apesar dele não roncar como uma Ferrari ou como uma Lamborghini, o Porsche, o 911, ele tem uma assinatura sonora. Os fãs são loucos por isso. Então, o 911 jamais pode ser um motor de baixa rotação. E é uma coisa muito curiosa, porque geralmente os motores downsized, eles giram muito menos, porque eles não precisam de fato girar muito, né? Você tem um turbo de baixíssima inércia, geralmente de duplo fluxo, o motor enche muito rápido, você já tem uma entrega de torque muito grande de rotações baixas, não há necessidade no motor girar mais. Mas a gente está falando de 911, a gente está falando de um carro esportivo. Então, além dessa questão do ronco, você tem um motor que gira muito, para quem gosta de andar na pista, gosta de andar forte, é sim uma ferramenta e é importante, não é só uma questão de experiência. Você consegue ter um melhor controle da dianteira pela maior presença de freio motor, você tem às vezes aqueles trechos sinuosos, e aí você tem um segmentinho de reta ligando eles, e aí às vezes você encaixar uma marcha e depois voltar, pode resultar numa pequena perda de tempo. Então tem alguns detalhes, tudo bem que no caso de um câmbio PDK, no caso desse aqui, essa perda de tempo é menor, mas no caso de manual essa perda de tempo é mensurável, inclusive. Então a Porsche, como sempre, foi uma marca pilotocêntrica, voltada realmente para não só pilotos, mas para quem tem entusiasmo, para quem gosta de guiar, de direção esportiva de forma geral, é muito importante. Então a Porsche tomou esse caminho muito peculiar de ter todas as rotações no motor downsized. E pelo outro lado, os benefícios do downsized se mostraram aí. Então a gente tem nesse carro 50.9 kgf de torque, que é torque assim de V8 americano, né, com 5 litros ou mais, só que a 1.700 RPM e uma mesa que se prolonga de 1.700 a 5.000 RPM. Então você tem uma entrega de torque massiva. Para botar em perspectiva, vamos comparar com o 3.8 aspirado. Ele gerava uns 44 kgf de torque, uma diferença de 12%, só que a 5.600 RPM. Então o 911 era um carro que você precisava sim puxar bastante rotação, fazia parte da experiência de você andar com o 911, encher o motor mesmo, para você conseguir andar forte com o carro. Aqui a gente conseguiu o melhor dos dois mundos, a gente não, né? O pessoal de Stuttgart. Quer dizer, você tem um carro que tem muita força em baixa e ele abre giro como um aspirado. Então, realmente, olha, aplausos aí pro pessoal da Porsche por ter conseguido conciliar essa coisa aí que é muito difícil de se arranjar. Esteticamente, o 911 991.2, vamos dizer assim, é muito parecido com o anterior, né? Você realmente tem que ser um fã da marca ou do produto para você perceber as nuances. Por exemplo, a maçaneta, que agora é uma peça inteiriça. O para-choque dianteiro mudou não só na parte estética, ele mudou também na funcionalidade, né? Atrás das entradas laterais continuam os radiadores de arrefecimento, mas agora a grade que está na frente tem persianas ativas, então dependendo da necessidade,
elas se fecham um pouco mais ou fecham totalmente para você ter um escoamento aerodinâmico melhor, né? E atrás, no para-choque traseiro e na asa traseira, sim, ali a gente tem uma grande diferença de função, né? O aerofólio agora ganhou mais uma função termodinâmica, né? Além da admissão de ar que está ali na grelha de cima, imediatamente atrás a gente tem dutos de admissão pro intercooler, que faz um caminho bastante peculiar, praticamente junto ali do para-choque, né? Por trás do para-choque, ele faz uma curva em forma de S e desce ali até próximo à roda, onde estão os trocadores de calor, os intercoolers, e praticamente na altura do chão, e aí de lá sai o ar quente pelas entradinhas laterais que você vê bem próximo ali ao pneu traseiro nas laterais. Então, um sistema bastante exótico, muito interessante, e a gente sabe por que a Porsche fez dessa forma, né? Eles não quiseram botar as entradas de ar laterais para também não tirar a assinatura do produto Porsche Turbo, né? Agora a gente tem esse cenário, né, que o Porsche Turbo continua existindo, mas os não turbo também são turbo, né? Exceto por enquanto, pelo menos, a linha GT3, né? Então é um carro que ficou muito bacana, essa questão de entrega de performance. Eu tinha um certo receio assim de, nossa, será que o carro não perdeu um pouco de transparência por essa questão do turbo? Porque o turbo lag é uma coisa que é inevitável, sempre vai existir, por uma questão de princípio, né? Primeiro você precisa alimentar o turbo com combustão para depois ele engrenar, né? Fazer o spool e entregar a performance, então sempre vai existir um halo, né? Mas é muito sensível essa presença de lag aqui no 911, então eu fiquei extremamente satisfeito com o trabalho que os caras fizeram, realmente aplausos. É uma coisa que, até porque se você parar para pensar, o 911, como eu falei há pouco, o 991.1, você tinha que puxar giro de qualquer jeito, então essa questão do lag ficou muito sensível. Você vai sentir talvez no momento de uma arrancada, por exemplo, uma ultrapassagem a seco, assim, você não vai ter aquela entrega seca de torque típica de um motor aspirado, mas a entrega de torque é maior para o outro lado, então vamos dizer que fica elas por elas, né? O sistema de câmbio aqui, o PDK, ganhou alguns recursos interessantes, né, em relação à economia de combustível. O 991 ele já tinha o sistema de coasting, né, então dependendo da condição que você está andando, e você precisa ficar muito atento a isso, porque você praticamente não percebe. Se você está com um leve declive, com praticamente nenhuma ação no pedal ou zero de acelerador, o carro ele desengrena momentaneamente as embreagens e deixa o carro rolar. Assim que você faz alguma coisa nos pedais, ele reengrena com uma suavidade que, se você não olhar o contagiros ou tiver com os ouvidos muito atentos, você não vai perceber. Mas nessa evolução aqui, ponto 2, ele ganhou algumas funções a mais. Uma coisa muito louca é o que a Porsche chama de marchas virtuais, né? Então o PDK ele pode momentaneamente, em algumas situações, engrenar duas marchas subsequentes ao mesmo tempo, parcialmente, para criar uma relação intermediária entre elas. É uma coisa completamente biruta, que faz todo sentido. Isso reduz muito as transições, né? Deixa as transições mais suaves e cria literalmente um escalonamento intermediário para determinadas situações nas quais isso pode ser conveniente. Isso é lógico, a coisa mais relacionada a conforto do que eficácia energética, mas não deixa de ser algo muito, muito interessante. Falar em termos de eficácia energética, essa evolução dessa geração tem algumas coisas interessantes. Tem um sistema de embreagens tanto na bomba d'água quanto no sistema de ar-condicionado, no compressor, né, para reduzir a carga em determinadas condições. Isso não é uma novidade na indústria, mas foi introduzido agora no 911, então é mais um recurso aí que contabiliza a favor, mas também tem tecnologias aí bacanas para quem gosta de pisar. No caso desse carro aqui tem dois destaques que eu acho muito legais. O principal para mim é o Rear Axle Steering, seria o esterçamento do eixo traseiro. É um opcional desse carro. E se você gosta de performance, gosta de fazer curva, cara, é um opcional que você não pode dispensar. Como que funciona? Tem dois atuadores, um em cada extremidade da suspensão, ali atrás. Até 50 km por hora ele vai esterçar para o lado oposto ao que você está virando,
e de 80 para cima ele vai estressar para o mesmo lado. Entre 51 e 79 vai depender do que os acelerômetros e os sensores do 911 interpretarem. Então, por exemplo, em certa situação de curva ele vai achar melhor estressar para o mesmo lado, e dependendo da situação vai estressar para o outro. Agora, qual que é a diferença? Em baixas velocidades, você estressar para o lado oposto diminui o diâmetro de giro. Então você tem um carro que consegue fazer uma manobra num espaço menor. Então isso é muito útil, por exemplo, para uma manobra de estacionamento, dobrar uma esquina dentro do shopping, né? Às vezes tem que fazer uma alça muito apertada ali, e carro esportivo costuma estressar pouco por causa dos pneus grandes, né? Então isso é uma mão na roda. Agora, quando você precisa de performance mesmo, em velocidades mais altas ele vira para o mesmo lado. Por que ele não vira para o lado oposto? Porque isso induziria a um sobreesterço quase incontrolável. Então, quando você está lidando com velocidades maiores, o carro está mais leve, se lida com outra razão, outra proporção de forças, né? Então aí nesse caso o carro vira para o mesmo lado. E por que ele faz isso? Vou tentar explicar dando uma pinceladinha em como que um carro faz curva, ou melhor, o tempo que um carro faz curva. Num carro sem esterçamento nas rodas de trás, quando você aponta para a curva, você esterça obviamente apenas os pneus da frente. E isso gera uma força de aceleração lateral que acontece primeiro ali na frente, por razões óbvias. Só o eixo dianteiro é que esterça. O eixo traseiro acompanha essa força de aceleração lateral em decorrência do esterçamento da dianteira. Então é uma curva feita em dois tempos. Tanto que quando o carro é mais teimoso, ou quando você quer dar aquela provocadinha para brincar, o que você faz na entrada de curva? Dá aquela chamada mais seca, não é? Justamente para você causar um efeito meio de ponta seca de compasso, né? A dianteira morde primeiro, né? E aí a traseira vai acompanhando num segundo tempo. Agora, e se você esterçasse a roda traseira ao mesmo tempo? Aí você teria um carro mais unitário na entrada de curva, porque aí o eixo traseiro estaria gerando aceleração lateral ao mesmo tempo que o eixo dianteiro. Então o carro ele entra mais junto na curva de uma vez só, tá? Não é um milagre dinâmico. Isso não vai fazer do carro um monstro de fazedor de curvas e não vai fazer você dar voltas em torno de um carro de competição. Mas a diferença é bastante clara na forma como o carro entra na curva. Outro benefício em termos de segurança é depois que o carro entrou na curva, né, então ele tem esse momento inicial de entrada mais rápido, né, muito ajudado também até pelo sistema de direção do 911. Quando você pega esse opcional, a caixa de direção dianteira também fica mais rápida no centro. Ao invés de 16,6 para 1, fica 15 para 1. Então eles realmente quiseram acentuar ainda essa questão de comportamento esportivo na entrada de curva com esse opcional. Então é uma coisa que é muito interessante. Realmente vale a pena você experimentar. E aí outro benefício, como eu estava falando, é o seguinte: depois que você entrou na curva, aí o fato dele dar esse leve esterçamento é pouca coisa, na ordem de 2 graus, mas isso num caso extremo, é menos, vai ficar na casa de 1,2 mais ou menos, ou 1,5, raramente vai ser. Ele assume um efeito de convergência na roda de apoio, e isso ajuda a controlar um pouco a traseira. Então ele faz a traseira apontar mais rápido, mas imediatamente depois que estabilizou no passo de curva, que a gente chama, aí ele gera um efeito de controlador da traseira, né? Então, aliás, fica até a dica: se você é um cara que gosta realmente de botar o carro de lado e fazer curvas longamente de lado, talvez seja o caso de você dispensar esse opcional. Mas se você é um cara que gosta de performance, aí recomendo de coração aí você experimentar esse sistema de esterçamento nas rodas de trás. E outro recurso que eu estava falando que é muito interessante, além do esterçamento nas rodas traseiras, é o anti-lag verde, vamos dizer assim, que esse carro tem. Funciona dessa forma: você, numa programação Sport Plus, andando forte, no momento que você buscar o freio, frear com força e for entrar na curva, o Porsche ele vai deixar levemente aberta o corpo de borboleta para gerar um fluxo que alimenta a turbina. Não vai ser com combustão, mas vai ser com fluxo, e isso permite que a turbina não desacelere tanto.
Então na hora que você for buscar o acelerador de novo, ela já vai estar numa velocidade mais alta. Então isso mitiga bastante o efeito de lag em saída de curvas e ajuda na percepção daquilo que eu estava falando, de que na hora de você andar forte com esse carro, realmente você não vai sentir essa questão do lag com praticamente nenhuma presença. Então é um negócio muito, muito legal mesmo. E, enfim, pessoal, eu acho que a grande surpresa boa é a confirmação de que sim, o turbo veio para ficar aí no 911 Carrera também. A Porsche tem muita tradição com isso, né? Só lembrar lá dos 930, 935, 917 Turbo Panzer, o próprio Porsche Turbo, né? Eles têm muita experiência com isso, mas a experiência do 911 Carrera ainda está preservada. Então isso é uma coisa muito bacana, fiquei bastante feliz com isso. E de fato é um carro que preservou essa pureza. Para mim a tradição da Porsche é mais do que a chave na esquerda, a silhueta, enfim, o motor pendurado atrás, que no boxer é o contrário, né, que é o motor e depois o câmbio, aí aqui é o câmbio, depois o motor. Tudo isso faz parte da tradição do Porsche 911, mas para mim a tradição do 911 é um pouco mais do que isso. É essa questão de você entrar no carro, vestir, essa instrumentação totalmente transparente, no sentido de ser absolutamente intuitiva, e sempre um carro que vai dar muito feedback de direção, uma dinâmica sempre sublime, muito comunicativa, muita aderência lateral, sempre com entre-eixos curtos. No caso esse aqui é 2,45, então é realmente um carro muito, muito curto, deixa ele com essa agilidade para mudar de direção com muita velocidade. Centro de gravidade sempre lá embaixo, né, com o motor boxer, os intercoolers lá no chão. Então, para mim isso é mais até representativo da tradição do 911, porque o 911 com essa silhueta e chave na esquerda e o motor lá atrás, mas com uma dinâmica sedada, enfim, sem ser algo envolvente, eletrizante para quem está pilotando ou para quem está dirigindo de forma entusiasmada, aí o carro perde muito mais a alma do que esses elementos que eu falei, né? Então, para mim, a tradição do 911 como produto é essa, e fica mais do que bem representada nesse carro aqui. Assim, fiquei bastante feliz com o que os caras fizeram, porque você tem um ganho de torque muito grande e ao mesmo tempo você conseguiu preservar toda essa questão da elasticidade das rotações, toda essa pegada de motor aspirado. Em certa medida, é lógico que não é igual ao motor aspirado, mas essa sensação de você ter uma amplitude muito grande de rotações para você trabalhar na pista, na estrada, para você curtir esse ronco musical, esticando e tudo mais. Então tudo isso é muito legal. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado aí da avaliação, espero que tenha sido útil. Se vocês curtiram aí, não deixem de dar like no vídeo, compartilhem, assinem nosso canal. Tudo isso aí é de extrema ajuda aí para ajudar nosso canal a crescer. Deixem sugestões de carros também, caso vocês queiram ver algum tipo de avaliação. A gente está ainda fazendo a lista do que a gente vai atacar aí nos próximos meses. Então sua participação é muitíssimo bem-vinda. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí e um abraço.